Olá pessoal, de novo, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no meu canal. E gente, já avisando que talvez durante esse vídeo, com o meu olho esquerdo eu vou ficar meio piscando, meio zoado. Porque eu uso lente, né, pra quem não sabe eu uso lente. E a lente desse olho tá meio velha, eu acho, ela tá meio incomodando. Na verdade eu acabei de tirar e colocar ela de volta, mas ainda tá meio esquisito. Então é por isso que eu vou ficar talvez com o olho meio estranho. Mas indo direto ao assunto desse vídeo, eu queria falar um pouco, gente, agora, na verdade, retomando o quadro, né, Cientista de Atuação Analisa, que faz um tempinho que eu não faço um vídeo. Eu acho que o último vídeo que eu fiz pra ele foi sobre o Cauê Moura, não é? Eu fiz sobre alguns filmes, séries também, fiz sobre o Casimiro e fiz sobre o Cauê Moura. Porque a questão da atuação a gente também pode levar justamente para essas personas que às vezes a gente cria quando a gente está gravando, fazendo alguma coisa, né? Quando a gente está sendo assistido, né? Quando a gente sabe que a gente está sendo assistido ou vai estar sendo assistido. E nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre a série Irmandade, que é uma série brasileira da Netflix. Esse vídeo não vai ser uma crítica, não vai ser um review. Se vocês quiserem ver eu analisando mais detalhadamente a série como um todo, eu gravei um episódio no meu podcast Live, eu vou deixar o link aqui na descrição. O último episódio, né, quando eu tô gravando esse vídeo agora, o último episódio que tá lá no podcast foi sobre essa série. Então, se vocês quiserem ver um review sem spoiler, cliquem no link, ouçam lá. Aqui o nosso objetivo vai ser justamente analisar as atuações da série, não é? Assim como eu fiz com as outras análises que eu já publiquei aqui no canal, né? No Cientista de Atuação Analisa. Mas falando assim rapidinho, de uma forma geral, o que eu achei da série. Uma série muito boa mesmo. Ela tem uma proposta de ser bem naturalista, de mostrar a realidade de uma forma quase documental assim, colocando a gente lá como se aquilo que a gente está vendo realmente estivesse acontecendo. Diferente, por exemplo, de Stranger Things, né? Que dá pra ver que é super popzinha mesmo, não esconde que é uma série, não. A Irmandade vai muito na linha de Cidade de Deus, por exemplo, de Tropa de Elite, que o negócio é filmado para parecer que realmente é real. Tem pouca trilha sonora, justamente para entrar nisso. Enfim, uma série muito boa, vale muito a pena assistir, porque ela é uma série super subestimada. A gente quase não ouve ninguém falando dela e ela é muito boa. Só tem 2 temporadas, primeira temporada com 8 episódios, a segunda com 6 episódios. A primeira de 2019 e a segunda de 2022, desse ano. Enfim, muito boa, recomendo assistir, vão lá, por favor. Agora, gente, vamos falar exclusivamente sobre as atuações, né? E claro, como eu fiz nos outros vídeos, eu não vou falar de todas as atuações, porque é muita gente, mas eu vou falar das que eu achei mais interessantes trazer aqui, né? Passando aí até pelo elenco principal e talvez algumas outras personagens secundárias. Vamos começar falando da personagem principal, a Cristina, não é? Eu não vou falar o nome dos atores, tá, gente? Ou das atrizes. Pelo menos não de todos, porque eu não sei. Eu sei só alguns, na verdade. Acho que eu só sei um, que é o Seu Jorge, que tá na série, mas enfim. Por isso que eu vou falar mais o nome dos personagens, tá? Eu vou colocar a fotinha aqui dos personagens também, como eu sempre faço. Mas vamos começar aí falando da Cristina. Naquela nossa balancinha, né, de vivência e representação, lembrando que vivência é quando o ator tá realmente vivendo o personagem e representação é quando o ator tá fingindo que ele é o personagem o tempo inteiro. E assim, quanto mais o ator vivencia, gente, isso aí principalmente no cinema, né, série, mais dá aquela sensação de que a personagem que a gente tá vendo ali na tela não está atuando, que é uma pessoa de verdade. Quando o ator ele vivencia muito e muito bem, é como se realmente estivessem simplesmente filmando uma pessoa ali e não um ator, não é? E a representação já cai no contrário. A pessoa ela pode representar, fingir muito bem, mas ainda vai dar pra ver que a pessoa está atuando. Que no caso é o que acontece com 90% das atuações aqui nessa série. Já deixando isso já posto, não é? E a atuação da atriz que faz a Cristina cai nisso. Ela é muito boa, ela entrega o que tem que entregar, só que dá pra ver o tempo inteiro que ela tá atuando. Dá pra ver o tempo inteiro que ela tá atuando. E como é que a gente consegue perceber isso, né? Entrando naqueles pontinhos que a gente pode analisar pra notar quando o ator tá mais fingindo do que realmente vivendo o momento ali.
nela, né, na verdade sim, na maioria no caso, principalmente pelo jeito que eles falam as falas. É muito parecido com novela. Já repararam em novela que os atores vão falar e eles falam meio que cantado? Não de uma forma que a gente fala no dia a dia. Parece que eles realmente decoraram aquela fala e também talvez decoraram um jeito de falar. Ou se eles não decoraram antes um jeito de falar, na hora de atuar eles colocam uma entonação que dá pra ver que eles estão atuando. Por exemplo, você estava aqui o tempo todo então, não é mesmo? Umas musicalidades. E a atriz da Cristina cai nisso. Ela não exagera em nenhum momento, isso é muito bom, justamente pela proposta da série, que é tentar ser mais realista, assim, né? Mais parecida com o real mesmo. Ela não exagera em nenhum momento, só que dá pra ver na fala que ela está atuando. E quando eu digo que ela não exagera, é que ela não faz nada que fique muito feio, que leve a gente a sentir vergonha alheia, por exemplo, como às vezes a gente sente ao a gente tá assistindo uma cena e dá pra ver claramente que o ator tá atuando e ele tá forçando muito, e a gente vê que ele tá forçando muito. A atriz da Cristina não. Mesmo ela estando fingindo, ela faz isso, ela tenta parecer natural. Ela tenta parecer natural. E essa é a questão. Sempre quando o ator ele tenta parecer natural, ele ainda cai nesse fingimento. Dá pra ver que ele tá atuando. Mas a Cristina, como ela faz esse tentar, né? Como ela tenta fingir, ela faz isso bem, não fica ruim, não destoa. Por isso que eu acho que ela faz o que ela faz muito bem, né? Nos momentos em que ela acha que a personagem tá assustada, ela finge que ela tá assustada muito bem. Nos momentos em que ela acha que a personagem tá nervosa ou feliz, ela faz isso muito bem. Ela tenta, né? Eu imagino que ela pense como eu estaria se eu tivesse assustado, e ela imita isso. E ela faz isso bem. Então, uma atuação ok. Na nossa balancinha aqui, entre representação caindo aqui e vivência caindo pra cá, ela estaria aqui, assim, ó. Estaria aqui, né, no meio da representação. Se a representação estivesse pesando aqui embaixo, seria essa representação mais ruim, entre aspas, né? Que eu disse que quando o ator tá exagerando muito. E ela não faz isso, ela não faz isso. Agora vamos para o Seu Jorge, tá? O Seu Jorge, que interpreta o Edinho, né? Edson. Na série. É que a Cristina chama ele de Edinho, né? Então, enfim, o nome dele. E o Seu Jorge é o Seu Jorge, né, gente? Ele é muito bom, ele é muito intenso. Tudo que o Seu Jorge faz é incrível isso. Mas tudo que o Seu Jorge faz, a atuação dele chama muito atenção, porque ele dá pra ver que ele tá sempre muito intenso. Ele se entrega muito. Ele se entrega muito, muito, muito. E na nossa balancinha aqui, né, já pra pesar, ele tá pesando mais pra vivência, porque dá pra ver que o Seu Jorge ele deixa acontecer ali movimentozinhos, né? Diferente dos atores que pendem mais pra representação, dá pra ver que ele não fica tentando fingir o tempo inteiro, mas ele não pesa quase totalmente pra vivência por um ponto. Porque dá pra ver que na atuação do Seu Jorge, apesar de ele se dar liberdade para as falas saírem às vezes como elas quiserem, para os movimentos acontecerem, ele coloca uma intensidade no jeito que ele está atuando. Ele coloca uma intensidade no jeito que ele está atuando. Então, ao invés de ele simplesmente deixar que as coisas saiam, é como se ele deixasse que as coisas saíssem, né? E coisas que eu digo, os movimentozinhos acontecerem, a fala. Mas quando o negócio vai sair, ele coloca um peso. Ele coloca um peso. É diferente de ele estar fingindo ou imitando o que ele imagina que é o personagem. Não é como se ele pensasse, nossa, agora o personagem está triste, vou fingir que estou triste. Não. Ele deixa acontecer, mas ele coloca um peso. Isso fica bom. É gostoso ver o Sr. Jorge atuar. Não é ruim, mas em alguns momentos, por causa dessa coisa que ele coloca, dá pra ver que ele está atuando. Não é? Principalmente comparando com na verdade, com outras duas atuações que eu vou citar aqui com vocês, que eu acho que vai ficar bem claro isso que eu tô querendo dizer, principalmente se você que tá assistindo já viu a série, que daí vai dar pra você realmente rever ali cenas na sua cabeça desses personagens. Então o Sr. Jorge, ele pende mais pra vivência, mas ele coloca essa questão da intensidade, que dá pra ver que é uma coisa que ele realmente coloca. Mas que não fica ruim. Não fica ruim, ele também faz isso muito bem.
Vamos agora para Darlene. Darlene, que na série é a esposa do Seu Jorge, na série. E ela é engraçada, a atriz da Darlene, ela também pende um pouco pra representação, mas ela pende menos que a Cristina. Ela pende menos que a Cristina. Mas ainda assim pende um pouco pra representação. Sabe aquilo que eu falei da atriz da Cristina? Que dá pra ver que ela tá o tempo inteiro atuando? E tudo que ela fala, dá pra ver que ela tá colocando, musicalizando a fala, como se ela realmente queresse o tempo inteiro estar transmitindo um sentimento. E fazendo isso, ela musicaliza, talvez, um pouco, às vezes, demais a fala, ao ponto de dar pra ver que ela tá atuando o tempo inteiro. A atriz da Darlene não faz isso. A atriz da Darlene dá pra ver que ela também está atuando, mas essa musicalização que ela coloca nas palavras é um pouco menor. As falas, elas saem de uma forma um pouco mais natural do que a Cristina. Mas ainda dá pra ver que ela tá atuando. Ela não ainda pende pra vivência, porque fica bem claro que ela, mesmo ela colocando menos musicalidade na fala, ela ainda assim coloca um pouco. Mas fica menos que a Cristina. E isso, principalmente no final da segunda temporada agora, ela dá um show, aquela moça. Ela é muito boa. Eu não lembro dela de ter visto ela em outros lugares. E ela é muito boa, aquela atriz. Muito boa mesmo, assim. É engraçado, né? Porque do elenco principal, eu acho a que eu menos achei interessante foi a Cristina. Que é a principal da série, né? Não que ela foi ruim, mas é a que eu achei menos interessante, né? Da atuação. E a Darlene, eu já fiquei com uma vontadezinha de procurar talvez mais coisas que essa atriz já fez. Porque ela também pende pra representação, como eu disse, mas ela dá pra ver que ela coloca menos música na fala dela. Ela fala menos, assim, eu exagerei aqui agora, mas ela coloca menos musicalização, mas ela ainda tenta passar algum sentimento com as falas dela. E esses termos que eu tô usando aqui, né, gente, passar sentimento... Passou uns periquitos aqui, eu acho. E quando eu digo que o ator tentou passar um sentimento com a fala, é no sentido de forçar algum sentimento para que a gente interprete, olha, o personagem está triste. E isso às vezes cai um pouco no caricato, nesse sentido. Se vocês quiserem entender melhor esses termos que eu talvez use, pode soar um pouco, nossa, Diogo, mas como assim? A minha playlist inteira de Nikolai Demidov, né, que é o teatrólogo, né, o cara que estudou atuação que eu mais me baseio, a playlist inteira que eu fiz sobre ele explica todas essas nuancezinhas dessas palavras que eu talvez use aqui e pode soar meio assim estranho o que eu tô falando. Mas mesmo assim eu sempre tento explicar aqui nesses vídeos, né, que não são da playlist de Demidov, eu sempre tento explicar o que eu tô querendo dizer. Mas se vocês quiserem se aprofundar mais, eu recomendo ver a playlist do Demidov. Mas enfim, a atriz da Darlene, além de ela musicar menos, ela dá pra ver também que ela se dá mais liberdade de deixar alguns movimentozinhos dela acontecerem, né? A atriz da Cristina parece que além de ela musicalizar quase todas as falas dela, ela também sempre tá pensando nos movimentos que ela vai fazer. E a atriz da Darlene não. Tudo que a atriz da Cristina se impõe em algumas coisas, né? Tipo, eu preciso passar isso, eu preciso passar aquilo. A atriz da Darlene faz isso um pouco menos, mas ela ainda faz um pouquinho. Por isso que ela acaba ainda pendendo um pouco para a representação. Agora vamos falar do Ivan, do personagem do Ivan. Que do elenco principal, pra mim, ele é o melhor. Assim, em questão de se ver ali na frente como se fosse uma pessoa que está sendo filmada e não um ator atuando, ele é o melhor pra mim. Assim, não conheci um ator, eu não conhecia o ator, né? Fiquei surpreso com ele, foi uma surpresa muito boa, assim. Passei até a seguir ele no Instagram depois, porque eu realmente gostei bastante dele. E ele cai exatamente nisso, cara. Parece que o cara, o diretor, o cara que tava com a câmera, simplesmente filmou uma pessoa ali. Pelo menos em 95% das cenas que ele tá. Não parece que é o ator atuando. Não parece que é o ator atuando. E quando isso acontece? O que o ator faz pra chegar nisso, né?
é quando ele simplesmente deixa quase tudo acontecer. Sabe isso que eu falo? Que a atriz da Cristina tentou passar alguma coisa com isso, ou colocou melodia na fala para tentar passar algum sentimento, ou meio que tentou também passar alguma coisa com os movimentos. O ator do Ivan não faz isso. Ele simplesmente deixa que as coisas aconteçam. Quer que as coisas aconteçam. Ele sabe o texto, porque ele é um ator. Ele sabe o texto que ele vai falar. Mas na hora de falar o texto, ele deixa o texto sair como o texto quiser sair. Ele não fica pensando, vou falar essa fala assim para passar tal sentimento. Ele simplesmente deixa, ele se coloca na situação que o personagem dele tá e deixa que a situação afete ele. Ele não tenta fingir o afeto dele. Ele deixa que a situação que o personagem dele tá afete ele. E isso também afeta o jeito que o texto sai, porque não é porque o ator não quer forçadamente passar nenhum sentimento que o texto vai sair meio robótico, né, sem emoção nenhuma, não. Se o ator se coloca na situação do personagem e deixa que a situação do personagem afete ele, afetando ele, também vai afetar o jeito que o texto vai sair. E o como os movimentos que ele vai fazer também acontecem. E quando o ator deixa que essas coisas aconteçam e não faz que essas coisas aconteçam, né, não força que essas coisas aconteçam, cai nisso. Cai no ator não parecer que está atuando, e sim uma pessoa ali na frente. Né? Parece que é uma pessoa. Não é? E dentro disso está também o ator, ele não ficar imaginando o personagem. Ele aceita que é ele naquela situação. E a gente que está de fora que vai ver ali um personagem. Não é? Mas o ator sempre vai ser ele na situação do personagem. É assim que a gente costuma falar, né? Quando estudando Stanislavski, né? Enfim, ou no caso do Demidov também. É o ator na situação do personagem. E o Ivan cai nisso. Ele, pra mim, repito, é o melhor ator da série, assim. É o que mais me surpreendeu. Diferente do Seu Jorge, né? Só também pra fazer uma comparação. Ele não cai nisso que o Seu Jorge cai, de intensificar o negócio. O ator do Ivan, não tenta dar um peso para o que ele está fazendo. Ele deixa que as coisas aconteçam. Repito, né? Ele deixa que as coisas saiam como elas querem sair. E deixar que as coisas saiam como elas querem sair não é fazer loucuras em cena, não, do jeito que às vezes pode parecer. Já expliquei tudo isso na minha playlist de Demidov. Mas para simplificar aqui, o ator sim obedece o que o diretor está pedindo, as marcações, mas ele segue essas marcações que o diretor pediu da forma que essas marcações saírem. Ele faz as marcações. Mas ele não pensa, vou fazer assim nessa marcação. Ele simplesmente vai nas marcações e deixa sair. E o que não é marcado, ele simplesmente deixa acontecer. Ele também não fica pensando em como fazer. É basicamente isso. Agora vamos para o Carniça. É o personagem do Carniça, que ele não tem tanto tempo de tela assim, então vai ser até difícil aqui chegar necessariamente... eu não fiz a balancinha do Ivan, né? A balancinha do Ivan tá pra cá, ó. Eu só não coloco ele 100% vivenciando, porque eu acho que seria meio injusto, mas... porque assim, nenhum ator vivencia 100%, mas ele estaria quase lá no fundo, ó. Ele estaria quase pesando lá embaixo. Se o Seu Jorge tá aqui, o Ivan tá bem pra cá. O Ivan tá mais pra baixo, tá pesando mais ainda. E o Carniça, como eu tava falando, apesar de ele não ter tanto tempo de tela assim, por isso que eu não vou conseguir necessariamente chegar numa conclusão exata, não sei o quê, ele também foi um dos atores que me chamou muita atenção. Porque ele também pende pra vivência. E apesar de ele... Dá pra ver ali que ele está atuando em um certo nível, né? Dá pra ver que ele está interpretando um personagem, né? O próprio ator, né? Estou interpretando esse personagem. É como se ele se colocasse essa imagem de um personagem, mas dentro disso ele se desse liberdade. Ele coloca a imagem do personagem carniça que ele vai fazer, mas dentro disso ele dá liberdade para os movimentozinhos dele acontecerem, para as falas saírem de uma forma natural, sem ficar forçada. Então eu colocaria o ator do Carniça meio que empatado até com o Seu Jorge, assim. Ele não tá tão livre quanto o ator do Ivan. Tipo, dá pra ver ali, na maioria das vezes, que é um ator atuando. Mas ele também não pende pra representação. Ele se dá um nível de liberdade ali
que ele não coloca melodia nas falas e não dá pra ver que todo movimento que ele faz, ele tá tentando passar alguma coisa. Não. É o ator ainda se colocando na situação daquele personagem. Só que ele ainda assim dá pra ver que ele se coloca uma casquinha de tipo, esse é o personagem que eu vou fazer. Mas dentro disso ele se dá liberdade. Essas atuações que eu já citei, pra mim, elas são as mais interessantes da série, assim. Deixa eu tentar lembrar alguma mais que talvez valha a pena aqui. Enfim. Eu acho que para o objetivo desse vídeo, gente, eu acho que eu vou ficar só nessas atuações, tá? Eu acho que eu já consegui explorar bastante as atuações que pra mim foram as mais interessantes de se colocar aqui nesse vídeo. Nenhuma atuação da série é ruim, tá, gente? Eu acho que todo mundo faz ali o que é pedido, tá? Só às vezes, isso eu falei no meu podcast, que eu comentei, né, que é mais uma crítica geral da série, mas eu comentei lá que um dos poucos pontos negativos da série pra mim foi que às vezes que essas atuações que dá pra ver que o ator, que é um ator atuando, elas contrastam justamente com a proposta da série, que é parecer uma coisa super realista. A série inteira é filmada pra parecer que é realmente uma coisa real, e às vezes uma atuação ali que dá pra ver que não é uma pessoa real, é um ator, às vezes dá um choquezinho assim. Mas nada que estrague a série. A série, como ela é contada, o que é contado, ainda é muito bom. Ainda é muito bom. Assistam, tá, gente? Vale muito a pena. Eu acho que é uma das melhores séries brasileiras, assim, da atualidade, e pouquíssima gente comenta sobre ela. Vale muito, muito a pena. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até meu próximo vídeo aqui no meu canal. Curtam, compartilhem, comentem. Não é essas coisinhas básicas que é bom a gente dizer aqui, né? Pro vídeo crescer um pouquinho. Mas é isso. Até mais, gente. Tchau, tchau. Meu olho aqui tudo zoado.